Vocês estão bem? Glória a Deus. Como é bom matar a saudade de vocês. Pastor Alex, pastora Tamara, vocês são gente do céu. Dispensam as apresentações, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nessa manhã. Hoje, estou de motorista particular. O motorista dirigiu 500 metros para a gente chegar aqui hoje. Ai, Jesus. Falei, a gente podia ter deixado o carro até no condomínio. Está do lado. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis, capítulo de número 45. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz me espera. Eu espero, prometo que eu espero. Gênesis capítulo de número 45. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 e o texto diz assim: Então José não podia se conter diante dos que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E quando levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, a casa de Faraó o ouviu, e disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Até aqui, tome o seu assento, aplaudindo ao Senhor. Gênesis capítulo de número 45. Esse é o desfecho de uma grande história. E como todo bom brasileiro, a gente gosta de histórias. Mais ainda aquelas que são cheias de reviravoltas. Aquelas que, quando a gente começa a imaginar o desfecho, de repente acontece algo surpreendente. E se a gente for parar para analisar, existe porventura uma história na Bíblia com maior quantidade de reviravoltas do que a de José? A Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 37 em diante, que José, ele é o filho mais moço, mas também o mais querido de um homem chamado Jacó. O interessante é que a narrativa que começa sobre a história de José parece contar a história de um pai que adotou o caçula como a sua preferência. E somente... Tem irmão mais velho aqui? Levanta a mão assim. Só quem é irmão mais velho que tem irmão caçula? Só para a gente ver assim. E somente quem é irmão mais velho conhece o sentimento de se sentir desprivilegiado diante de um caçula. Agora, né? Lembra, dia de ceia, não pode pecar. Não é para trazer a memória. Mas é verdade que a gente às vezes para pensar que na trajetória desse homem chamado José, quando o texto começa a sua narrativa, fala que logo de cara o seu pai constrói para ele uma túnica talar, de mangas compridas, uma túnica de diversas cores. Agora pensa você, irmão mais velho,
vem do caçula, e caçula é uma coisa maravilhosa, porque passeia pelo meio dos irmãos mais velhos, dançando, com a túnica diferenciada. É como se José estivesse dizendo: eu tenho, vocês não têm. Mas a narrativa sobre a história desse menino, na verdade, vai muito além disso. Por quê? A Bíblia vai dizer que seu pai Jacó trabalhou por muitos anos para um homem chamado Labão. Só que desde o dia em que Jacó pisou no território de Labão, Jacó havia se apaixonado por uma mulher. Seu nome era Raquel. E a partir dali ele vai trabalhar 7 anos para poder se casar com Raquel. E quando chega o dia do casamento, ele descobre que ele está casado com a sua irmã. O discurso do pai é: não, eu não posso entregar a mais nova antes de entregar a mais velha, seria vergonhoso para a minha família. Jacó vai passar mais 7 anos trabalhando, para finalmente então conseguir casar-se com Raquel. A Bíblia vai dizer que Zilpa tem filhos, Leia tem filhos, Bila tem filhos, a esposa e as 2 servas tiveram filhos. Quem não tinha tido filhos ainda era Raquel. E de repente então Raquel engravida. E quando ela engravida, ela dá à luz a um menino chamado Jacó, ou José. Percebe que o cuidado do pai com esse caçula é porque no coração dele ele sempre foi o primogênito. Desde o dia em que o pai colocou os olhos sobre Raquel, ele sonhou em gerar uma família com ela. E passaram-se mais de 21 anos até que chegasse o dia em que Raquel pudesse gerar. Então é fácil dizer que o cuidado de Jacó para com aquele menino era meramente o preciosismo de um pai com caçula. É porque quem não viu o dia que você sonhou não consegue compreender o momento em que o sonho nasce. Era para você ter pegado isso daqui, deixa eu te dizer. Porque alguém vai olhar e falar assim: mas você não está vendo a quantidade de vezes que Deus te abençoou? Você não consegue glorificar a Deus por tudo que Ele fez? Você não está vendo que, mas eu sonhei com este lugar, eu sonhei com este trabalho, eu sonhei com este ambiente. Mas somente quem sonhou consegue compreender o dia em que pisa no território dos sonhos. Somente quem sonhou consegue compreender o momento em que tem os sonhos nas mãos. Aí alguém vai dizer: você deveria ter se dado por satisfeito com aquilo que Deus deu, e você ainda está dizendo: eu não estou sendo mal agradecido, mas eu era grato pelo que Deus estava fazendo, mas eu continuava carregando um sonho, e enquanto eu carregava esse sonho, eu persistia acreditando que eu ainda iria vivê-lo. Ei, me deixa liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu não estou dizendo sobre um tempo em que você não deve agradecer pela porta que se abriu, mas eu vim aqui essa manhã para te dizer: continue a sonhar, continue acreditando, porque você ainda não chegou. Escute, o que eu estou dizendo para a sua vida é: o que você está vivendo hoje pode ser favor de Deus, pode ser cuidado da parte dele, pode ser a manifestação da sua bondade, mas se ainda não é o sonho, não para de sonhar, não para de acreditar, não para de persistir, porque o Deus que colocou o sonho é fiel para te fazer chegar lá. Preste atenção, porque por vezes, porque alguém acha que você já foi beneficiado, ou porque você está melhor do que um dia esteve, quando você esteve no seu pior estágio,
Há pessoas que vão olhar para você e vão dizer: você já deveria se dar por satisfeito. Olha, Deus já te tirou das drogas, Deus já te tirou do álcool, Deus já te tirou da prostituição. Você já deveria estar satisfeito, mas você continua acreditando: meu Deus, mas então o sonho que eu tive não era meu, então o sonho que eu tive não era para mim, então por que eu estou sonhando, o porquê que eu estou vivendo? E Ele estava dizendo para você: é porque você ainda não chegou lá. Ei, você pode olhar para alguém que está perto de você, se a pessoa for bonita. Se ela não for, você não precisa. Mas se ela for bonita, olha para ela e fala assim: continue a sonhar. Continue a sonhar. Eu vi que teve gente que não olhou para ninguém. Você precisa escolher melhor o seu lugar. Olhe para mim. José nasceu. Nasceu o meu sonho. Você sabe qual que é a sensação de pegar um sonho nas mãos? Oramando rebacai. Você sabe qual é a sensação do dia em que você, pastor Alex, pega literalmente aquilo que você sonhou no braço e fala: meu Deus, parecia que não ia chegar esse dia. Eu sinto a presença dele sobre este lugar. Era cantorebrador da soidecai. Ei, no dia em que você pegar o sonho nas mãos, a visualização que você vai ter vai ser: ainda é tão pequeno, é tão frágil, mas é real. É tudo aquilo que eu imaginava. Essa foi a sensação de Jacó no dia em que ele segura José nas mãos. A Bíblia vai dizer que José começa a crescer. Nos seus 17 anos ele ganha a sua túnica diferenciada. Agora você entende porque tem gente que na vida parece que Deus escolheu favorecê-lo. Você consegue entender porque existem pessoas que estão debaixo de estruturas que elas nem tinham competência para estar. Você vai entender porque existem pessoas que estão debaixo de uma estrutura que foi construída pelo próprio pai. O pai construiu uma estrutura diferenciada para entregar para eles. O pai construiu uma estrutura diferenciada para pôr sobre José. E alguém está olhando e está dizendo: mas ele não merece. Mas nunca foi sobre merecimento. Nunca foi sobre merecimento. Era sobre ser um sonho manifesto. E talvez não por um acaso, a Bíblia vai dizer que José herda do seu pai uma das maiores qualidades: a capacidade de sonhar. José herda a capacidade de sonhar. Ei, pai, ei, mãe, me deixa te dizer uma coisa: se você não puder deixar grandes fortunas para os seus filhos, deixe eles com a capacidade de sonhar. Deixe eles com a capacidade de continuar crendo. Projete sobre eles a capacidade de se tornar um sonhador. Porque dos outros 10 filhos que Jacó já tinha, nenhum deles carregava sonhos. E de repente, com 17 anos, José tem um sonho. E os sonhos de José são uma coisa muito louca. Porque os sonhos de José vão colocá-lo na direção do conflito. Um dia ele está no campo com seus irmãos e ele fala: vou contar o meu sonho. Sonhei que nós estávamos aqui trabalhando
e o meu feixe de trigo se levantava, e os seus feixes de trigo se curvavam diante do meu. Talvez para José aquilo ali fosse algo comum, mas para quem não sonha, ouvir um sonho, ei, o problema não é o sonho, o problema é que tem gente que não sonha mais e passou a se incomodar com quem ainda continua a sonhar. Seus irmãos se revoltam, eu falo, você vai querer governar sobre nós? Por acaso você é o que vai mandar em nós? Caçula. O tempo passa, outro dia José está na mesa. Ele, seus 10 irmãos, seu pai e sua mãe. A fala é a seguinte: eu tive um outro sonho. Dessa vez o meu sonho, eu não era mais um feixe de trigo. Agora eu era uma estrela. E outras 10 estrelas se curvavam diante da minha estrela. E o sol e a lua se curvavam diante da minha estrela. Ele contou esse sonho, foi numa mesa, com a família. Por muito tempo eu ouvi alguns pregadores dizer assim: cuidado com os ambientes onde você conta seus sonhos. Mas se José não conta o sonho, ele não vive ele. Para de achar que o diabo tem poder de interferir nos seus sonhos. Ei, escute, isso é profético sobre a sua história. Para de dar um poder para o diabo que ele nunca teve. Para de dar para ele uma capacidade que ele nunca teve. O inimigo não tem poder de te paralisar, ele não tem poder de parar os seus sonhos, porque aquele que colocou o sonho dentro de você, aquele que colocou os sonhos dentro de você, ele diz: eu sou fiel para cumprir com aquilo que eu prometi. O diabo não pode te impedir de viver os sonhos, as adversidades não podem te impedir de viver os sonhos. A única coisa que pode te impedir de viver os sonhos é se você decidir parar de sonhar. Ei, me deixa dizer uma coisa para você, vida com Deus. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua história, e se você deseja acreditar, levante as suas 2 mãos para o alto. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua casa. Não pare de acreditar no que Deus colocou no seu coração. Não pare de acreditar nos sonhos que estão em você. Mas pastor, parece que não vai acontecer, passou tanto tempo. Me deixa te dizer uma coisa: não importa se passaram 10, 15, 20 ou 30 anos, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel, Ele continua fiel. Fiel é o que fez, fiel é o que deu o sonho, fiel é o que projetou, fiel é o que vai cumprir. José conta o sonho para sua família, e aqueles que deveriam ser os primeiros a crerem são os primeiros a descredibilizarem o sonho. Escute, sonhos desacreditados ainda se cumprem. Sonhos desacreditados se cumprem. A história de José a gente conhece um pouco, mas eu falo que se a história de José fosse ser contada, ela tinha que ser contada dentro de um enredo de novela mexicana, dramática, porque toda hora é um vilão diferente, toda hora é uma perseguição diferente, toda hora muda alguém que decide perseguir, muda alguém que decide matar, muda alguém que decide prender. Só não muda o sonho.
Bíblia diz que os seus irmãos um dia estão no campo lá em Siquém. E quando eles estão lá no campo em Siquém, seu pai fala: vai atrás deles, que eu quero notícias. Quando eles chegam lá, quando José chega lá, ele descobre que seus irmãos não estavam mais em Siquém. Eles haviam ido para Dotã. Mas eles não haviam dito isso para o pai. Só que o rebanho era do pai. Tem gente que já se achou dono do rebanho, apto para tirar o rebanho do lugar em que o pai determinou para que ele tivesse. Cuidado, para não tocar um rebanho que não pertence a você, pertence ao pai. Não transfira o lugar do rebanho. O lugar era para estar em Siquém. Quando eles chegam lá vem José. E o pensamento é: José fofoqueiro, vai contar para o pai que a gente estava aqui em Dotã. Então eles armam um plano: vamos matar José. De repente Rubens se levanta e fala: matar não, vamos vender José. Engraçado que de repente o menosprezado passou a ter valor até para ser vendido. Tem gente querendo ter lucro só por entregar o sonhador. Nesse exato momento, José vai ser vendido por seus primos, os filhos de Ismael. Uma caravana que vendia temperos e especiarias, agora vende também um sonhador. É porque nunca foi sobre vender um sonhador. Era uma vingança para os ismaelitas, dizendo: eu vou vingar o que fizeram com meu pai. Eu vou vingar o que o meu avô Abraão fez. Quando ele abraçou Isaac e rejeitou o meu pai, eu vou vingar. Não se assuste se no dia da dificuldade houverem planos de vingança traçados contra os sonhos. Porque tem gente que há anos está esperando só uma oportunidade. Tem gente que há anos está falando: se me der uma oportunidade, nem tem a ver com o meu negócio, mas para me vingar, eu vendo, eu negocio. E de repente, então, a Bíblia nos diz que José chega no Egito, lugar de escravidão, o maior império do antigo mundo. E ele chega como o que lá? Nada. Na época, nem hebreu ele era. Ele vai ser vendido. Mas quem o compra é um homem chamado Potifar, chefe da guarda do faraó. Eu acho engraçado, porque mesmo em meio a esses cenários de perseguição, até quando somos perseguidos, somos projetados para lugares de autoridade. Porque a ideia de quem vende é enviar o sonhador para trabalhar no serviço braçal, para que morra. Mas Deus é caprichoso e fala: bom, ele pode ser um escravo, mas vai ser um escravo aonde eu escolher. De repente ele está na casa de Potifar, e pela segunda vez ele vai carregar uma roupa diferenciada. Esse menino só tinha 18 anos agora, mas ele foi colocado como chefe da casa.
Existem atributos e qualidades em um sonhador que somente quem sonha consegue ver. Existem atributos e qualidades que estão tão intrínsecos em quem você é, que te fazem tornar incompreensível o porquê que de repente alguém viu algo especial em você. Em pouco tempo José aprende a ler, a falar o idioma egípcio, a negociar com os mercadores que vinham até o Egito. Em pouco tempo ele aprende a governar uma casa. Um menino que saiu da casa do pai, agora era um mordomo da casa de Potifar. Ele passa a ser o administrador de tudo. E sendo o administrador de tudo, ele começa a provocar agora não mais o desejo de inveja, não mais o sentimento de vingança, mas a cobiça. Ele começa a ser cobiçado pela esposa de Potifar. Eu não sei vocês, mas em uma conjectura minha, eu penso que não foi do dia para a noite que José percebeu os sinais daquela mulher. Não aconteceu numa manhã apenas dela olhar e ela veio falar assim: olha, quero José. Eu penso que isso aconteceu com os anos. Porque por 7 anos José vai servir a casa de Potifar. Ele está lá prestando serviço como mordomo, governando tudo. Cuidava das compras, das saídas, das entradas dos servos. Ele gerenciava todos os processos do que acontecia dentro daquele ambiente. E penso eu que no momento em que ele começa a mostrar a evolução dele, é justamente aonde se desperta o desejo. E talvez o desejo fosse: por que ele controla tudo, mas não me olha, não me deseja? Porque talvez o sentimento de alguém é justamente esse. É a incompreensão de que alguém que alcance um lugar de autoridade não recaia no mesmo pecado que os demais recaíram. Não caia na imoralidade que os outros caíram. Por que ele é diferente? Eu preciso testá-lo, eu preciso prová-lo. E de repente, então, chega um fatídico dia. A casa está vazia. Está apenas a esposa de Potifar e José. Porque tem gente que acredita que pode te atacar quando está a sós. Porque existem pessoas que na trajetória da nossa vida acreditam que podem aguardar o momento do isolamento para mostrar quem de fato são. Eu fico pensando no coração de José naquele momento. A Bíblia vai dizer que aquela mulher o convida para se deitar com ele. E José nega. E a fala de José é categórica. Ele diz: eu não faria isso comigo, com o meu Senhor e com o meu Deus. José revela a fidelidade do seu coração, deixando claro que ele havia compreendido o lugar em que ele ocupava. Pela segunda vez ele vai ser despido. Tiram a roupa que era diferente dele. A primeira tiraram os seus irmãos. A segunda
tirou a esposa de Potifar. Obrigado, meu querido. E agora, nesse exato momento, ele vai ter de enfrentar algo que ele não havia conhecido ainda: a acusação de injustiça. E o problema não é ser acusado injustamente, o problema é quando a gente não pode provar o contrário. O problema não é ser acusado injustamente, o problema é quando as provas de quem nos acusam parecem fazer sentido. Certa feita, eu ouvi de um grande pastor isso. E eu guardo isso comigo. Há uma verdade que rodeia os nossos dias. Contra fatos, quem disse? Tem gente que pode ter fato e está mentindo. Ei, me escute. Tem gente que pode estar com os fatos na mão para provar que foi você. Não há argumentos contra a verdade, mas contra fatos há argumentos. Porque quem lida com a verdade não se preocupa com os fatos. Os fatos podem estar contra mim. Os fatos podem provar o contrário. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Percebe que nesse momento, o que a esposa de Potifar tinha? Fatos. José tentou me violar. Ele tentou se deitar comigo e fugiu. E enquanto ele fugia, eu agarrei as vestes dele. Está aqui a prova do que ele fez. Porque tem gente que para acusar, até prova possui. Até prova cria. Até prova produz. Fique com a verdade. Porque o tempo revelará toda a verdade. José agora vai ser preso. Quando José é preso, eu fico imaginando a cadeia no Egito. Chegou José e está ali, assassino, ladrão, golpistas, está ali toda a pior classe de gente que o Egito podia produzir. E qual que é o seu crime, José? Nenhum. Que engraçado. Qual que é? Nenhum. Pagar por aquilo que a gente nem fez é complicado. Porque gera no nosso coração, que é humano, um sentimento de injustiça. Fala, eu não merecia estar recebendo isso daqui. Eu não merecia estar passando por isso. Mas Jesus na cruz também não merecia. É por um bem maior. É por um bem maior. Porque por muitas vezes eu me questionei: Deus, por que José não desistiu? Pastor Alex, se fosse eu tinha ido embora. Estou falando de mim, irmão, me conheço. Eu tinha ido embora. Falava, quê? Não. Que sentimento é esse que fez com que José permanecesse?
vendido como escravo para uma terra estrangeira. Na primeira oportunidade que eu tivesse, que eu aprendi a falar egípcio, ia chamar Potifar e falar: vem cá, senta aqui. Rapaz, me libera. O que foi? Não, eu vim aqui, meus irmãos que vendeu. Me libera e manda 2 soldados comigo, que eu vou lá na casa do meu pai hoje. Que sentimento é esse que fez um homem permanecer em meio a um ambiente de perseguição? Diga assim: um sonho. Não, mas pelo amor de Deus, eu sei que está de manhã, mas você já acordou, né? Fala assim: um sonho. Foi um sonho. A única coisa que fez com que José permanecesse foi o sonho. Foi o sonho que colocou ele no trilho, que falava, é claro isso, porque José tinha essa consciência. Eu não posso parar porque o sonho tem que acontecer. Eu não posso parar porque tem que se cumprir. O sonho não é sobre você. O sonho passa através de você, mas o sonho é sobre muito mais. O sonho é sobre alguém, o sonho é sobre uma família, o sonho é sobre uma casa, o sonho era sobre um pai que, uma vez colocado no altar, resgataria os filhos e não os perderia das drogas. O sonho é sobre um filho que cuidaria dos pais, que traria-os para o altar e que não permitiria que eles se perdessem. O sonho era sobre uma mãe que, permanecendo de joelhos, custasse o que custasse, passasse o que passasse, veria toda a sua família no altar. O sonho é sobre uma igreja, o sonho é sobre uma história, o sonho é sobre uma geração. Então, se alguém te perguntar, pelo amor de Deus, o porquê que você não para, porquê que você não desiste, porquê que você não volta, eu vim para profetizar isso. Porquê que você continua, porquê que você acredita, você vai dizer: é o sonho, e não é sobre mim, é sobre eles. Não é sobre mim, é sobre nós. Não é sobre mim, é sobre a minha casa, é sobre a minha família, é sobre a minha história, é sobre o ministério. Esse é o meu sonho. Ei, levante a sua mão para o alto, dê um glória a Deus, diga para Ele que você acredita, que você entendeu o porquê você sofre, o porquê passou pelo que passou. Era sobre um sonho. Oh. Era sobre um sonho, e o sonho é maior do que eu. O sonho é maior do que a minha estrutura. A presença de Deus está neste lugar. A glória dele repousa sobre essa casa. Ei, me deixa te dizer isso de forma clara. É sobre um sonho que é maior do que você. Você não compreende como você faz parte, é porque você é parte do cumprimento do sonho. Mas Ele decidiu semear em você o desejo de um sonhador, porque através disso você alcança a sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua igreja, seu ministério. Ei, me deixa te dizer isso, carregue essa palavra como uma semente. Não era sobre você, era sobre um sonho. Era sobre mais do que você, era maior do que a sua estrutura, mas você não pode ficar de fora, porque sem você o sonho não iria acontecer. Por isso Ele colocou em você, por isso Ele semeou em você, por isso Ele credibilizou a você, porque outra pessoa teria parado, teria desistido, teria abrido mão, teria largado, mas porque Ele sabia que você era capaz, Ele olhou para a sua história e disse: eu vou depositar em você um sonho.
De repente, José está na cadeia. E agora, novamente, ele vai ser visto como um diferencial. Depois leia minuciosamente, mas o texto diz que José não ficava numa prisão comum. Ele estava preso na casa do carcereiro, aonde ficavam os presos do palácio. É por isso que ele vai encontrar o copeiro. É por isso que ele vai encontrar o padeiro. É porque até para prender sonhador não prende em qualquer lugar. Ei, até para prender um sonhador não prende em qualquer lugar. Eu escolho usar o momento do aprisionamento como um lugar de projeção para a sua história. Porque alguém disse: naquele trabalho você não dá certo, naquele ambiente você não frutifica. Mas deixa eu te dizer, até o lugar aonde você entrou, que parecia que ia ser o lugar da morte, o lugar da prisão, o lugar do fracasso, Ele escolheu a dedo para te colocar nos lugares certos. Quando eu vejo hoje os coaches do nosso dia falando sobre network, quem faz network é Deus. Quando é que um escravo ia conhecer o padeiro do rei? Quando é que um escravo ia sentar para comer com o copeiro do rei? Aí Deus criou uma situação inteira para te colocar na mesa com alguém que senta na mesa do rei. Deus criou toda uma perseguição para te colocar na mesa de quem está na mesa do rei. Ei, toca no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Não precisa ser bonita agora, só quem está do lado mesmo. Fala assim para ela: fica ligado com os contatos que Deus vai trazer até você. Fala para ela: fica ligado. Porque talvez você olhe e fale assim: mas essa pessoa nesse ambiente não vai fazer nada. Mas você não sabe os lugares em que ela acessa. E os lugares aonde Deus pode fazer você acessar, porque você teve contato com ela. De repente, o padeiro e o copeiro têm um sonho. E eles vão contar o sonho para o sonhador. Que coisa, né? Agora, eu que um dia sonhei, tenho que interpretar o sonho de alguém. Será que Deus está fazendo só para mexer com a minha estrutura? Será que Deus está permitindo só para balançar os alicerces da minha alma? Eu que desejei viver o sonho, tenho que dizer o que os outros vão viver porque sonharam. E detalhe, o sonho deles tem prazo, o meu não. O meu eu sonhei e Deus disse: vem cimentar, deixa em aberto. Mas o deles tem 4 dias. O dia que sonham, os 3 do cumprimento. E quando eles contam, um é ruim e outro é bom. Tinham armado contra a vida do faraó. E no momento em que tinham armado, não sabiam quem tinha tentado envenenar. Se era o copeiro, que serviu o vinho. Se era o padeiro, que serviu o pão. Eu fiquei me perguntando por uns dias. E faz sentido hoje, quando é um dia de ceia. Eu entendi o porquê que foi o padeiro que envenenou o faraó. Porque
Porque no processo de produção da uva, ela é esmagada. E sendo esmagada, a dificuldade de você conseguir contaminá-la é absurda. Porque você teria que conseguir colocar veneno muito próximo ao momento que ela está sendo servida. Porque senão o cheiro muda, a cor muda. Mas o pão pode ser envenenado na fabricação. E aí eu entendi algumas coisas que eu falei. Eu entendi por que algumas coisas acontecem às vezes no meio da igreja cristã brasileira, que se acostumou a comer pão envenenado. Se acostumou com o evangelho fácil, o evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não tem sacrifício, o evangelho vem que você tem, vem que você ganha, vem que você faz, é tudo você. O evangelho que você é o centro dele. Jesus é papel coadjuvante. Mas fica tranquilo, que nem o pão envenenado suporta os 3 dias. Por quê? Porque quando a gente fala de ceia, o pão que está na mesa foi vivo. E para ser produzido, ele foi esmagado. E por 3 dias ele ficou no forno. E quando alguém abriu a porta do forno, foi procurar, ele falou: nem dá para achar lá, porque ele ressuscitou. De repente, ele interpreta esses sonhos e em 3 dias o padeiro morre. E a fala de José é aquilo que eu e você faríamos. E é copeiro, você está ligado, né? Interpreta o seu sonho, tá voltando para o palácio. Não, lembra de mim, né? E tem gente que parece que é de propósito, né? Que esquece de você. Você fala, mas 3 anos? Prometeu que ia estar comigo. Não, estamos juntos. Pastor Alex, estamos juntos. É isso aí, vamos para cima. Você vai ver. Cadê? Essa frase circunda a internet, eu acho ela realmente muito válida. Se o copeiro tivesse lembrado de José, a vaga que estava em aberto era de padeiro. Era o que ele ia fazer. Falei, conheci um sonhador, ensinar o rapaz a fazer pão. Coloque ele aí. Mas por 3 anos, nada. Eu fico pensando no coração de José. Senhor, 11 anos e ninguém se lembra de mim. Abandonado pelos meus pais, esquecido pelos irmãos. Agora eu chefio os prisioneiros, mas não foi para isso que o Senhor me chamou. E sabe aquele sentimento que consome a nossa alma dizendo, vai acontecer? Eu não sei você, mas eu tenho isso com algumas coisas, que assim, se alguém me perguntar, mas como é que você acredita? Eu não sei te dizer como é que eu acredito, eu só sei que acredito. Se alguém falar, mas como é que vai ser? Eu falo, não sei, vou ser igual o Chicó lá da Autocompadecida. Não sei, só sei que vai ser assim. Entendeu? Dinheiro não tem, para quem não tem. Estrutura também não tem, mas eu sinto que vai. Ei, a minha alma me faz crer que vai. Há um sentimento que consome por dentro dizendo, vai acontecer. E aí a única certeza é, eu não posso ser pego desprevenido.
Porque de repente acontece algo que ninguém imaginava no Egito. O faraó sonha. E quando ele sonha, ele manda descer todo mundo. Desce sábio, desce mago, desce copeiro. Quem tem no desce todo mundo. Interpreta o sonho. Eu fico pensando naquela agonia. Aí o faraó fala: se vocês não interpretar, vai morrer todo mundo. Sabe aquela equipe de elite que está recebendo o salário mais alto a vida inteira para fazer uma coisa, e no dia que a coisa chega, você fala: mas é um monte de incompetente. Não é. É porque era para ser você. Era para ser você. Não é porque os outros são desqualificados. Não, é porque Deus tinha dito: o lugar é dele, é dela. Não cabe outra pessoa. Tem um formato para essa vaga. Tem um encaixe perfeito que eu desenhei há muito tempo atrás. E só cabe você lá. De repente, como se, do nada, o copeiro fala: eu conheço alguém que interpreta sonho. Quem, copeiro? Rapaz, é um camarada. Ele está lá na prisão. Pensa na credibilidade. O prisioneiro intérprete de sonhos. Na verdade, é porque o lugar em que você está nunca teve a ver com quem você é. A estrutura sempre foi maior. Quando chega ao cenário, José então interpreta o sonho do faraó. Interpretando o sonho, ele fala: agora, faraó, escolhe um camarada sábio. Eu fico pensando nele olhando de rabo de olho para os que não interpretou. Camarada sábio, que entende das coisas, que vai interpretar bem os cenários. José estava quase gritando, falando: eu. O faraó então fala: você. Você. Eu não sei qual que é o misto de sensação daquele ambiente. Mas ouvir o que o faraó vai dizer é: esse momento, você manda em tudo, só não manda na minha casa. Mas nem mesmo eu vou levantar o pé do trono sem o seu consentimento. Detalhe: hoje eu vou mudar o seu nome. Você vai se chamar agora Zafenate Paneia. Por quê? Para que ninguém te reconheça como José que foi preso. Para que ninguém te reconheça como José acusado por Potifar. Eles vão te reconhecer pela autoridade que você carrega hoje. Eu vou te dar o meu anel, que é para quando precisar assinar alguma coisa importante, não precisa nem me ligar. Eu confio na sua palavra. Pode carimbar. Sabe aquele tempo de sequidão? Hoje eu vou te dar uma mulher pra você casar. E não só isso, toda a terra do Egito vai saber, porque agora eu estou organizando uma comitiva para te apresentar. Ei, você já parou para pensar? Hoje é dia 27, é isso? 28. Imagina que na noite do dia 27, José dormiu na cadeia.
Mas na noite do dia 28, era para você ter entendido. Na noite do dia 27, que acabou de passar, acabou de terminar, nós estamos na manhã ainda do dia 28, na noite do dia 27, ele dormiu na cadeia, mas na noite do dia 28, ele vai dormir no palácio. Aquela, sem que ele soubesse, foi a última noite no cárcere, a última noite na prisão. Ei, me deixa dizer isso para a sua vida: Deus não precisa de muito tempo, Ele basta um momento só, e Ele vira a sua vida de cabeça para baixo, e faz tudo se encaixar, faz tudo fazer sentido, e quando o sonho se cumprir, você vai poder dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena persistir, valeu a pena chegar até aqui. Ei, dê a sua melhor salva de palmas para Ele. Diga para Ele que Ele é santo, diga para Ele que Ele é adorado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembra o que eu disse no início da mensagem? O momento em que o sonho chega na mão, faz tudo valer a pena. Faz tudo. Só que nesse momento o sonho de José tinha nascido. Ele não tinha se concretizado. A Bíblia vai dizer que ele passa a governar sobre toda a terra do Egito. E quando ele passa a governar, 7 anos de bonança se estabelecem sobre a terra. Irmão, eu fico pensando, José era o cara. No momento em que ele chega, tudo começa a prosperar, tudo começa a avançar. Meu Deus, é avassalador. Você fala assim: meu, José era o camarada. Mas ele sabia para o que Deus tinha preparado ele. Na casa de Potifar ele tinha aprendido a administrar recursos. Na prisão ele tinha aprendido a administrar seres humanos. Porque agora, como governador do Egito, ele precisava de ambas estruturas para poder distribuir os recursos. Os povos começam a vir até o Egito, e a gente às vezes esquece que isso é interessante. Não tinha fome no Egito. A fome era nas outras terras. O Egito estava abastecido e o povo vinha para comprar. Porque se tivesse fome no Egito, o Egito não vendia comida. É uma estrutura diferente que nos faz compreender que mesmo quando a escassez chegar, ela não chega mais para mim. Ela chega para eu poder administrar os meus recursos para alcançar quem não tem naquele momento. Pela primeira vez, então, vem subindo 10 homens da terra de Canaã, seus irmãos, e eles vão contar uma história. Quando José bate o olho, ele fala: miserável, chegou o dia. Eu não quero nem pensar se fosse a gente no lugar de José. José primeiro prende eles, acusa eles de serem espiões. Depois José vende o recurso, coloca o dinheiro de volta e manda. Mas eu penso que o que mais feriu o coração de José naquele momento era saber que, na fala dos seus irmãos, o 11º irmão estava morto. Poxa, eles me venderam, na verdade, mas me mataram dentro deles. De repente, eles voltam pela segunda vez. E nessa segunda vez que eles voltam, José
tem toda uma estrutura diferenciada. Ele havia prendido um deles, para que eles pudessem trazer Benjamim, para que ele visse o irmão caçula. Mas mais do que isso, o interesse era saber se seu pai Jacó estava vivo. De repente, eles chegam e José organiza um banquete. Ele organiza o quê? Uma mesa. Quem é que gosta de mesa posta? As mulheres, né? Levanta a mão assim. Só uma só? Agora, sendo sincero, dá trabalho fazer mesa posta, não dá? Eu olho aquilo ali e falo, nossa gente, é tão bonito. Que eu nasci homem, então eu fico tentando compreender a construção daquele ambiente. Aí já falo, meu Deus, me dá desespero. É porque as mulheres têm esse cuidado. Não tira o garfo do lugar na hora não, viu? Porque você apanha. Dá trabalho preparar uma mesa, dá ou não dá, pastora Tamara? Para quem cozinha no Natal, dá trabalho cozinhar no Natal, não dá não? Quem tem família grande, colocar um peru para ficar 12 horas assando, dá trabalho. Por isso que só mexo com churrasco, porque só costela. E aí, eu fico pensando, dá trabalho preparar a mesa. Tem todo um cuidado envolvido. Tem toda uma preparação. Sabe quando, Salmos 23, Davi fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos? Eu fico pensando que esse foi o coração de José. Ele estava vendo os servos vindo, servindo a mesa, colocando tudo. Quem vai sentar com você aqui, José? Os seus inimigos? Os meus irmãos. Mas eles nem sabem que são meus irmãos. Quando José senta na mesa, eles estão felizes por estarem na mesa de Zafenate Paneia. E aqui eu termino. De repente, houve-se um choro que salta da alma. Eu pensei que era efeito especial, meu Deus. Mas nesse choro há um gemido e um grito. Eu fico pensando porque naquele momento ele vai falar não em egípcio, mas em hebraico. Ben Ya Yosef. Eu sou José. Quando aquela voz ecoa naquele ambiente, eu fico pensando no coração dos irmãos, porque eles são tirados daquela mesa e arremessados 11 anos no passado. Na mesa em que eles ouviram o sonho das estrelas. Na última vez que eles conversaram com José. E naquele exato momento, eles que tinham se constituído inimigos, foram feitos irmãos daquele que servia a mesa para eles.
E na mesa José revelou o coração dizendo: eu não estou punindo vocês pelo que vocês fizeram comigo. Bendito seja o Senhor que nos trouxe até aqui, porque Ele, como flecha, me enviou à frente de vocês para atingir o alvo, para preparar esse momento, para chegar até aqui. E ei, me deixa te dizer isso, para que a gente possa cear. Essa é a palavra para essa manhã. Um dia como uma flecha, um filho foi enviado para que você não precisasse padecer, para que eu não precisasse padecer, para que não houvesse necessidades para nós, porque no dia da escassez ele tinha pão, no dia da fome ele tinha alimento, e tudo que ele está dizendo é: vem para a mesa hoje. Vem para a mesa hoje, tem mesa preparada para você, e nessa mesa eu revelo o meu coração. Não se preocupe, porque eu não sou o Deus que castiga, o Deus que pune. Eu sou o irmão que foi morto por vocês, mas que aqui está vivo, e na frente de vocês está dizendo: sente-se, sente-se, sente-se. Ceie comigo, participe comigo, comungue comigo, porque esse ambiente foi preparado para você. Se coloque de pé. Eu literalmente não conheço as circunstâncias que te projetaram para essa manhã.